No dia 1º de fevereiro, a instituição Serve Brasil acusou a Ambev de ter um rombo de 30 bilhões nas suas contas. Será que teremos um novo caso Americanas aí? Então tudo isso e muito mais você vê nesse vídeo. Já deixa o like então, se inscreve e vamos que vamos. Desde o problema com a Americanas, a Ambev já vem sofrendo porque ela tem aí como seus 3 principais acionistas o trio que é o mesmo dono da Americanas, que são o Carlos Alberto Sicupira, o Jorge Paulo Lemann e o Marcel Telles. Por esse motivo, desde o anúncio do rombo na Americanas, a gente pode ver aqui que as ações da Ambev caíram dos R$ 14,50 mais ou menos até aqui um valor de R$ 13,50. E agora com esse novo anúncio aí da possibilidade do rombo bilionário na Ambev também, a ação caiu aqui próxima dos R$ 13. Então, desde o início aí de todos os problemas com Americanas, a ação já caiu mais de 10%. O que aconteceu foi que a revista A Veja publicou um estudo feito pela AC Consultoria e contratado pela Associação Brasileira da Indústria Cervejeira, a Serve Brasil, e esse estudo aponta um rombo estimado de 30 bilhões em supostas manobras tributárias feitas por empresas de bebidas. Então a Ambev estaria sendo acusada aí de inflacionar o preço de componentes necessários para a produção do refrigerante e que são passíveis de isenção e geração de créditos fiscais na Zona Franca de Manaus, o que levaria aí ao acúmulo irregular de mais créditos tributários do que ela teria direito. Esse crédito funciona da seguinte forma: as empresas que compram esses componentes aí da Zona Franca de Manaus acabam recebendo um tipo de cashback de IPI pago aí pelo governo. Então, hoje, esse crédito tributário está em torno de 8% que a Ambev receberia de volta aí do governo. Como ela supostamente estaria aí inflacionando o valor dos componentes, ela estaria então recebendo mais do que o devido. Após a publicação desse estudo e toda a polêmica que ele teve, a Ambev se defendeu então e disse que a Serve Brasil não tem qualquer embasamento na acusação e que eles calculam todos os créditos tributários estritamente com base na lei. Além disso, as demonstrações financeiras da empresa cumprem com todas as regras regulatórias e contábeis, as quais incluem a transparência do contencioso tributário. E eles também citam que a Ambev está aí entre as 5 maiores pagadoras de impostos do Brasil. Eles citam ainda que a empresa não tem qualquer rombo, que eles têm alguns litígios tributários que eles divergem aí das interpretações da Receita, e isso seria então um reflexo da complexidade do sistema tributário brasileiro, que é uma realidade para muitas empresas no país. E realmente, se a gente for levar em conta, a questão aí do sistema tributário brasileiro é um problema que muitas empresas sofrem no dia a dia. Então, várias empresas aí fazem as suas declarações conforme seria, em teoria, o correto no sistema tributário e a Receita pode divergir disso. Então, a questão da tributação no Brasil está sempre aberta aí a interpretações e muitas empresas têm problemas com isso. As empresas grandes, como a Ambev, têm mais condições de brigar por isso na justiça, então é bem comum que elas tenham dívidas, mas que depois isso possa ser revertido. Antes mesmo do esclarecimento da Ambev, vários bancos como o Credit Suisse e o BTG Pactual tinham visto aí o movimento como sendo exagerado e viram ele com ressalvas também. Isso porque a Serve Brasil é uma associação que representa o Grupo Petrópolis, que é composto então por outras cervejarias brasileiras menores, e eles têm sido historicamente vocais contra a questão dos créditos tributários que a Ambev, a Coca-Cola e outras empresas se aproveitam aí na Zona Franca de Manaus. Outro ponto importante é que não foi citado então o valor específico que a Ambev deveria, mas eles citaram então um grupo de empresas que atuam na Zona Franca de Manaus em relação a esses 30 bilhões. Mas eles pediram aí que esse problema seja investigado. Levando em conta que esse montante de 30 bilhões fosse correto e fosse somente relativo aí à Ambev, ainda assim ela não quebraria porque ela é uma empresa muito maior do que a Americanas. A Ambev é uma gigante produtora de bebidas aí no Brasil e ela tem cacife para bancar esses 30 bilhões de dívida caso realmente surgisse, mas ainda assim ficou feio pro lado dela, até porque os acionistas principais da Ambev tinham relação com a Americanas, então o pessoal já olha com certa desconfiança para a empresa. No fim das contas, a gente vai ter que esperar então o desenrolar da história e as investigações que devem vir aí nos próximos dias. O importante é que a gente não pode levar essa história como verdade, então mesmo que os principais acionistas aí da Ambev tenham relação com o caso da Americanas, o mercado já precificou isso aí no preço da ação da Ambev e não necessariamente esses acionistas têm a ver com o rombo bilionário que teve aí no balanço da Americanas, então a gente vai ter que esperar a conclusão das investigações para poder tirar qualquer conclusão. Então, no dia de hoje, na gravação desse vídeo, a cotação da Ambev está aí próxima dos R$ 13, com uma valorização de menos 5% no último ano.
A Ambev historicamente é uma empresa que esteve aí com seus múltiplos bastante esticados, ou seja, ela é uma empresa que sempre foi negociada mais cara, porque o pessoal via ela aí como uma empresa boa no mercado brasileiro, e realmente é uma gigante de bebidas aí do mercado, então o pessoal aceita pagar um pouco mais caro aí pela empresa. Ela tem então um PL de 15,61, um preço sobre o valor patrimonial de 2,27 e no último ano distribuiu um dividendo de 5,87%. Ainda assim, a Ambev não tem se mostrado aí uma empresa muito rentável para os seus acionistas, então nos últimos 10 anos ela teve uma rentabilidade negativa de menos 43%. E mesmo sendo uma boa distribuidora de dividendos que anuncia os seus dividendos aí uma vez por ano, geralmente no mês de dezembro, a empresa não tem tido muito sucesso em aumentar as suas receitas e os seus lucros, então a gente pode ver aqui nesse gráfico de receitas e lucros da empresa que somente aí nos anos de 2020, 2021 e 2022 ela conseguiu realmente aumentar mais a sua receita, mas ainda assim o lucro da empresa tem ficado estagnado. O problema é que mesmo ela se mostrando uma empresa que não tem crescido tanto, o mercado tem batido até demais nela. Então a gente pode ver aqui no gráfico de lucro por cotação da Ambev que a cotação dela, estando aqui próxima dos R$ 13, em relação ao lucro dela, ela deveria estar ali mais próxima dos 22. Então aqui a gente tem um desconto bem grande da cotação em relação ao lucro líquido da empresa. Pode ser uma oportunidade, não é uma recomendação de investimento. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer para esse vídeo era isso. A gente vai, no fim das contas, ter que esperar aí pelo desenrolar da história, pelas investigações que devem surgir aí em relação à Serve Brasil e à Ambev também. Como os sócios aí da Americanas estão envolvidos no caso, é possível que a investigação vá um pouco mais a fundo aí na Ambev e é possível também que saiam novas notícias e que possam comprometer a Ambev, então a gente não pode tomar nada como uma verdade absoluta. Ainda assim, nesse primeiro momento não parece ter nada de grave em relação à Ambev, me pareceu ter sido aí mais uma situação sensacionalista e o pessoal pegou o caso da Americanas e passou para a Ambev também, já que os investidores têm relação. Mesmo assim, nada disso quer dizer que a Ambev é uma empresa boa ou ruim de se investir. Isso não é uma recomendação de investimento, mas eu particularmente não gosto da Ambev, não tenho ela em carteira porque eu entendo que ela não é uma empresa que apresenta um grande crescimento. Também não distribui aí dividendos tão bons porque ela é uma empresa aí que está com o seu preço aí um pouco esticado em relação ao seu lucro, então por isso não tenho ela em carteira, mas vale de cada um fazer aí o seu estudo, ver se a empresa se encaixa. Como ela está um pouco descontada em relação ao preço de cotação com o lucro, pode ser uma oportunidade de entrada nela sim, tá, gente? Então, muito obrigado por acompanharem o canal. Não se esqueçam de deixar aquele like, se inscreverem e marcarem o sino também para receberem notificações quando eu lançar um vídeo novo. E deixem aí nos comentários, pessoal, o que vocês acharam aí desse caso da Ambev? Vocês acham que pode se tornar uma Americanas 2.0 e trazer grandes prejuízos aí para os bancos brasileiros? Vocês têm Ambev em carteira também? Deixem aí. E, bom, pessoal, muito obrigado por acompanharem o canal. É isso. Um abraço para todo mundo aí e tchau, tchau.